Meu nome é Elcio Kodama, eu sou diretor de vendas da Nórdica e hoje a gente vai conversar um pouquinho com o diretor de pré-vendas da Clique, da América Latina, o César Ripari, e a gerente de Business Intelligence da Localiza, a Priscila Pazizis. Tudo bem, Priscila? Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Me ouvem direito? Te ouvimos otimamente bem. Tudo bem, César? Bom dia, Elcio, bom dia, Priscila, bom dia a todos aí que estão nos acompanhando. E muito obrigado aí por aceitar o convite, com duas pessoas fantásticas aí para discutir esse tema super atual, né? E hoje, acho que todos estão vivendo, estão entendendo e vivendo esse momento que, não há dúvida, da crescente importância dos dados para as empresas, né? E, além do crescimento do volume e da importância, os dados têm se tornado estratégicos para as empresas, né? E, por outro lado, saber interpretá-los e usá-los corretamente são os principais desafios hoje em dia, né? Em termos globais, esse movimento de cultura analítica para o uso dos dados, ele tem se falado muito em data literacy ou democratização dos dados, né? Que é a cultura de decisões baseadas em dados, né? E é sobre isso que a gente vai discutir hoje com o César e com a Priscila. Bom, Priscila, a gente sabe que... Vamos começar com a Priscila, né? A gente sabe que a Localiza e a Unidas estão fazendo uma fusão, né? Você poderia falar um pouquinho sobre o cenário atual? Então, pessoal, a gente vem apresentar aqui, né, o nosso case de sucesso que implementamos aí no último ano, que é um case de sucesso de fluência em dados dentro da Unidas. E nesse meio do caminho, né, no último ano, a gente vem trabalhando também a questão aí da fusão com a Localiza. Então, a partir de 1/8, né, nós nos tornamos uma única empresa, né, passamos a integrar o quadro aí Localiza, e nesse momento, né, entendendo ainda mais o quanto vai ser importante ter esse processo de fluência em dados totalmente sedimentado, né, nesse processo, a gente vai, a partir de 1/8 agora, nos tornamos todos Localiza. Ótimo. E voltar um pouquinho para o César. E, César, como que está o panorama global de alfabetização de dados? O que você tem visto? E você tem visto algumas estatísticas, números, que falam um pouquinho sobre esse movimento? Bom, Elcio, quando a gente fala de panorama global, a gente pode dizer que em qualquer lugar esse assunto está muito quente. Porque, como você disse, o volume de dados tem crescido muito e as empresas estão buscando cada vez mais respostas para aquelas perguntas de negócio nos dados. Então, você precisa ter ferramentas, você precisa ter conhecimento para poder extrair o máximo daqueles dados que você tem. A Clique, em 2018, ela fez uma primeira pesquisa sobre essa questão de data literacy, ou de alfabetização de dados, porque era uma coisa ainda que estava muito incipiente. Então, ela fez uma pesquisa a nível global e ela acabou encontrando algumas coisas bastante interessantes e que nos chamaram bastante atenção. Então, nessa primeira pesquisa lá atrás, a gente chegou a algumas conclusões de que, primeiro, só um em cada 4 tomadores de decisão conseguem tomar uma decisão baseada em dados. Então, esse é um primeiro alerta, ou seja, quem precisa tomar a decisão não se sente confortável para fazer isso usando os dados, né? Se a gente sobe um pouco a barra e vai para o C-Level, por exemplo, a gente acaba chegando a 1 em cada 3. Então, ainda assim, é um número baixo, considerando o nível, né, de conhecimento e responsabilidade que essas pessoas têm. E quando você vai para os mais jovens, que são aqueles que já nasceram na era digital, nasceram com o celular na mão, consomem e criam conteúdo o tempo inteiro, esses 1 em cada 5, ou seja, só 20% dos jovens conseguem tomar uma decisão baseada em dados. Isso aí é uma coisa que assusta um pouco, porque o mundo está evoluindo, os dados estão aumentando, e a gente precisa tomar decisão a partir dos dados. Enfim, aí tivemos a pandemia, que virou o mundo de ponta cabeça, muita gente em casa e tal. E agora, em 2020,
2021, a Click fez uma outra pesquisa. Eu acho que até para ilustrar, Elcio, se você me permite, eu queria colocar uns gráficos aqui para ilustrar que mostra essa pesquisa atual. Oh, por favor. Perfeito. Estamos vendo. Bom, então eu estava falando para vocês da questão de alguns números, né? Então, essa segunda pesquisa que a Click fez, que a gente chamou de evolução da requalificação, ela mostra algumas preocupações, né? Primeira preocupação que a gente tem aqui é que, nessa pesquisa, 85%, quase a maioria dos executivos, eles demonstraram que você ser capacitado, literado em dados, vai ser tão vital quanto ter um computador ou usar um computador hoje em dia. Então, todo mundo usa um computador hoje em dia e para 85% dos executivos, essa capacidade ela vai ser tão necessária quanto. Então, é um primeiro alerta para a gente. Um segundo ponto, que foi bastante interessante, e essa pesquisa, Elcio, a gente vai deixar disponível, e aí, ao final do webinar, vocês podem enviar aí para o pessoal, uma pesquisa bastante interessante. Eu peguei alguns highlights aqui, mas lá vai ter muito mais informações. Tem um segundo ponto aqui, que 45% dos executivos ainda usam intuição para tomar decisão a partir, quando precisa tomar uma decisão, né? Então, esse é o segundo ponto, quer dizer, você tem aquela quantidade enorme de dados, mas quase metade dos executivos ainda usam a intuição para tomar uma decisão. Então, um segundo ponto que é importante a gente considerar. Terceiro ponto é que, e aqui vale para todo mundo, por quê? Quase na sua totalidade dos executivos C-Level, eles esperam que os times, que as equipes consigam explicar as decisões que tomaram a partir dos dados. Então, não basta você levar um relatório para o teu chefe. Você tem que levar o relatório e explicar como é que você chegou àquela conclusão. Da onde você tirou o dado, como é que você formatou, por que você considerou aquele filtro, enfim. Então, a alfabetização de dados tem tudo a ver com isso. E aqui um último número que eu acho bastante interessante também é que, nessa nova pesquisa, só 11% dos colaboradores, na sua grande maioria, se sentem confortáveis em ler, trabalhar, analisar e se comunicar com dados, que, na verdade, esse é a definição de alfabetização de dados. Ou seja, a gente tem um caminho muito longo pela frente, né? A gente tem, obviamente, empresas que já estão evoluindo nesse tema, a Priscila vai falar um pouco disso, mas a pesquisa mostra, de uma forma geral, o quanto a gente tem ainda a fazer nesse campo, né? Perfeito. Tem um caminho grande ainda para fazer, mas tem muita coisa acontecendo, né? E a Priscila, para quem não sabe, ela sempre defendeu a cultura de dados, e nos últimos 2 anos ela, inclusive, ganhou um reconhecimento da Click por todo esse esforço em conduzir processos transformadores na cultura de dados, né? E a Priscila foi uma das eleitas de Click Luminary, e eu queria que a Priscila, eu não sei se você pode contar um pouquinho sobre essa sua experiência na promoção da cultura de dados nas organizações, em especial na Unidas, né? Vamos lá, Elcio. Pegando um gancho aí, né, no que o César estava nos contando, né, a respeito das pesquisas, em 2018 foi quando também a gente começou a estudar esse assunto, né, fluência de dados. Na época eu estava, né, na Unimed BH, que foi a primeira empresa na qual eu participei desse processo, né, de implantação, e fez muito sentido, porque a gente entendia que existia a plataforma de dados, existiam o acesso aos dados, existia todos aqueles produtos, e, de fato, né, as lideranças e todo mundo que participa, né, dessa decisão estavam utilizando tudo na sua melhor, né, quer dizer, da melhor forma, em sua totalidade, né? Às vezes você entrega um produto ali que tem uma riqueza de detalhes enorme, e aí as pessoas continuam tomando decisão baseada naquilo que elas sempre fizeram, ou no feeling, ou naquela planilha de Excel, né, que está lá guardadinha e que todo mês ali leva dias e dias e dias para ser atualizada. Então, com tanta tecnologia disponível, com plataformas de ponta, com tantos dados disponíveis,
por que as pessoas ainda, né, tomam decisões baseadas em processos que os dados não são parte desse processo. Então, considerando tudo isso, né, eu sempre gostei muito desse estudo, né, de como fazer com que a gente consiga tirar o máximo de proveito de determinada tecnologia. E, né, há 9 anos trabalhando com clique, foi aquele momento em que deu aquele estalo e a gente falou, não, vamos tentar seguir nesse processo. E aí o Luminary veio nesse contexto, né, assim, é uma defesa mesmo de utilização dos dados no dia a dia, né, de utilização da plataforma que a gente sabe que nos auxilia muito nesse contexto. Então, foi ali que tudo começou. E na Unidas, né, quando eu entrei há 1 ano, a gente também fez da mesma forma, né, avaliou quantos produtos já existiam, quantos dashboards, quantas áreas já utilizavam a plataforma, e, de fato, né, todo mundo entendia o que aquele gráfico, ou o que aquela correlação está apresentando, ou era necessário promover um estudo mais aprofundado de como trabalhar melhor com dados, né, como utilizar as ferramentas de uma melhor forma. E foi aí que o programa de fluência em dados da Unidas surgiu, com o nome de atuação, né, que é a tua ação baseada em dados, ou a atuação das pessoas com base nos dados, e, de fato, foi um processo muito bacana de participar e que, com certeza, trouxe frutos e vai continuar trazendo frutos aí nessa nossa evolução. Muito bom, muito bom. E, César, e o que você tem visto aí no Brasil afora, nas outras empresas? As empresas estão conseguindo se envolver nesse processo de construção dessa cultura de dados? Bom, primeira coisa, parabenizar a Priscila. Ser um Clique Luminary não é para qualquer um, né? A Clique ela tem esse programa, é um programa anual, e ela escolhe 50 profissionais ao redor do mundo, então esse é um programa global. A Priscila é um desses profissionais, né? Um profissional que usa os dados na sua excelência dentro da organização, então um ponto aí bastante importante aí para a Priscila e para o uso correto dos dados. Com relação ao que a gente tem visto no mercado, um mix, Elcio, porque a gente vê diferentes segmentos se preocupando com esse tipo de demanda, né? Então, você vê a Priscila no segmento dela, a gente vê hospitais, né, fazendo esse programa. Por quê? Porque se você conseguir utilizar os dados de uma forma simples, você consegue fazer com que os pacientes, você consegue fazer que o negócio hospital funcione mais adequado. A gente vê a polícia usando, a gente vê governos usando. Quer dizer, a gente vê que existe um movimento, embora ainda é um movimento que ainda ele carece uma turbinada, mas a gente vê que existe um movimento, sim, para que as pessoas possam trabalhar cada vez mais conhecendo as informações que têm e tomando a decisão correta a partir dos dados. A gente sabe que não é fácil, porque a maioria das empresas tem na cabeça que quem trabalha com dado ou vai analisar o dado precisa ser um cientista de dados. E normalmente, e a gente precisa quebrar um pouco esse paradigma, porque não é assim, né? E programas como esse que a Priscila vem apresentar para nós quebram essa barreira, porque mostra que qualquer um tem acesso ao dado e qualquer um pode fazer as suas análises, obviamente que respeitando limites de governança, limites daquilo que ele pode acessar, mas qualquer um pode fazer as suas análises e tomar a decisão mais correta. Então, o que eu vejo é uma preocupação, sim. A gente vê que os executivos estão com essa preocupação. Agora, o caminho é um caminho que você tem que trilhar de uma forma organizada. Quer dizer, tem que ser a organização fazendo isso, porque senão não funciona. Esse tipo de iniciativa não funciona em nichos. Ela tem que funcionar de uma forma global. Muito bom, muito bom. E, Priscila, em relação ao trabalho desenvolvido na Unidas, né? Como que ele começou? Quais foram os desafios que vocês encontraram, os resultados? O que vocês aprenderam? Você consegue compartilhar um pouquinho com a gente?
Bom, vou aproveitar e vou compartilhar minha tela, tá, gente? Porque eu acho que, né, a gente vai... eu vou conseguir mostrar para vocês aqui de uma maneira mais completa. Por favor, me falem enquanto vocês estiverem vendo. Estamos sim. Bom, então, o Atuação, ele começou em dezembro de 2021, né, em dezembro do ano passado, quando, assim como o César comentou, a gente foi defender o programa para o nosso CEO, entendendo que de fato, programas dessa natureza, né, que começam a transformar uma cultura baseada em dados, né, a orientação da empresa em ser data-driven, que de fato a gente precisava que fosse um programa que fosse estruturado, né, do CEO até toda a força operacional que hoje trabalha com dados. Então, no primeiro momento, né, a gente fez a apresentação, fez essa defesa, e ele muito prontamente, né, entendeu o valor de um programa dessa natureza e se colocou, de fato, como nosso patrocinador, né, e isso realmente dá uma força muito grande na hora de implantar um programa dessa natureza. Só que não poderia parar nele, né, então escolhemos aí o perfil das lideranças para que fossem todos treinados. O programa de fluência em dados é um programa de educação em dados, né, então a gente, de fato, precisa entender que os líderes entendem como trabalhar com dados no seu dia a dia. Então, a gente fez uma apresentação em janeiro, né, no encontro de líderes. Em fevereiro, a gente começou de fato, né? Então, a primeira coisa foi eleger os líderes da companhia, né, que foram aí desde do perfil de head até especialista, aplicar um quiz de mapeamento, um quiz também que tem toda uma metodologia por trás, né, que identifica os pontos que, de fato, a organização precisa ser treinada, né, dentro daquele contexto de fluência em dados. A gente pode, sim, chegar numa empresa em que as pessoas já têm um perfil analítico muito forte, que já utilizam os dados para tomar a decisão, para ajudar na decisão, né? Então, numa empresa dessa natureza, com certeza o programa vai ter características diferentes do que uma empresa que está começando a sua caminhada em dados, né? Então, a gente aplica esse quiz para entender esse perfil, e aí começar, né, com base no resultado do quiz, a montar os módulos que, de fato, vão fazer parte do programa. Num primeiro momento, a gente elegeu o mês dos dados, né, que foi o mês de março, que foi o nosso início oficial do programa. E aí, gente, para chegar até aqui, foi a área de Business Intelligence, né, que é uma área hoje centralizada, e em conjunto com o RH, né, com a Universidade Corporativa, as pessoas também, né, do RH que puderam nos apoiar nesse processo, por ser um processo de educação, e nesse momento o endomarketing também, né, porque a gente precisava trazer as pessoas, contar para elas o que era, né, o que era o Atuação, o que é a fluência de dados, o que as pessoas poderiam esperar daquele programa. Então, também a gente montou, né, todo esse processo e elegeu aí o mês de março para fixar os conteúdos de forma teórica mesmo, assim, né? Então, fizemos 4 webinars, o primeiro falando o que é fluência de dados, né, de onde surgiu esse termo, como que isso me ajuda, né, no dia a dia a eu ter um desempenho melhor ou entregar um resultado melhor para a empresa. O segundo webinar, que foi a análise de dados, e aí como que eu olho para uma massa de dados, como é que eu critico, de onde eu parto uma análise, como que eu uso a estatística para poder, de fato, né, trazer um resultado melhor para aquilo que eu estou analisando ou para aquela pergunta de negócio que eu tenho. Ferramentas utilizadas, né? Apresentamos o clique de uma forma que a companhia não enxergava, ou seja, quais são todas as possibilidades que a gente tem em relação a uma ferramenta como o clique, né? Que tipo de gráfico eu posso usar, para qual situação eu uso determinado tipo de gráfico, né? De fato, tentando otimizar e trazer mais resultado. E storytelling com dados, né? Quer dizer, eu tenho uma pergunta de negócio, eu tenho uma massa de dados gigante, como que eu faço para responder aquela pergunta de uma maneira em que eu conte uma história e que, de fato, eu tenha todas as dimensões de análise, tudo aquilo que faz parte em responder, né, aquela pergunta contando uma história. Então,
fizemos, né, foram mais de 450 líderes que interagiram com a gente nesse mês de dados, né, os resultados, né, o retorno das pessoas foi muito bacana, né, o quanto aquilo realmente ajudou, né, a entender aonde você pode chegar, né, com o uso de dados. Mas a gente sabe, né, gente, que tudo na teoria a gente acaba, né, esquecendo parte, se eu não uso no dia a dia também, eu não vou provavelmente fixar aquele conteúdo, então a gente pensou no mão na massa, né? Então o mão na massa, o Datathon, foi aquele momento em que as pessoas pegaram todo aquele conhecimento que elas tiveram na teoria e aplicaram para um problema real. Então, foram 2 sessões, uma de análise e outra de criação de painéis, né? A gente teve aí como elaborar, né, com o storytelling, como elaborar um estudo estratégico, como criar e analisar um indicador. Então, a gente tentou nessas 4 horas aí trazer essa prática, né, para esses grupos que foram divididos para poder resolver aquele problema que foi passado. E no final, né, todo mundo ganhou um certificado, que foi super bacana. Aquele momento ali também foi muito importante para a gente, né, fechar esse primeiro ciclo, né, porque a gente entende que não termina aqui, né, são ciclos e cada dia a gente vai evoluindo a nossa análise, vão aparecendo, né, novas formas da gente fazer. Então, esse foi um pouquinho aí do resultado do nosso programa Atuação. Muito bom, muito bom. E, César, a Priscila com a Unidas, eles fizeram um trabalho legal de um programa que está começando, acho que não termina, né? Mas você tem algumas dicas aí ou sugestões para o pessoal que está participando aí do webinar, de outras empresas, de como começar, algumas dicas? Bom, para começar, assistam de novo essa gravação e peguem essa última fala da Priscila, tá? O caminho das pedras todinho. Mas, assim, se a gente for pensar de uma maneira geral, existem alguns pontos que são muito importantes. Se você pegar o caminho que a Priscila seguiu, vejam que a gente sempre começa com o envolvimento da liderança. Quando você envolve a liderança e a liderança compra essa ideia, fica tudo mais fácil. O ponto principal que eu acho que, quando a gente envolve líder, ele precisa fazer o apoio pela crença. Quer dizer, o top-down ele não pode ser pela força. Olha, eu estou mandando que aconteça, mas eu não estou nem aí. Não, tem que ser braço dado. Tem que ser top-down, mas pela crença. Olha, nós vamos fazer esse programa dar certo. Todos estão convidados a participar e todos irão participar. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho que é importantíssimo quando a gente começa um programa desses. Por quê? Porque você tem que envolver a empresa como um todo. Você não pode deixar buraco na empresa. Então, esse é o primeiro ponto, você envolver a gerência comprar a ideia e eles mesmos serem os grandes divulgadores dessa iniciativa, porque isso dá peso, né? Um segundo ponto que vale muito a pena, e que eu acho que faz parte, é você ter um comitê com pessoas de diversas áreas que estejam com a mesma mentalidade para fazer o programa, e essas pessoas serem os grandes influenciadores da iniciativa. Então, são as pessoas que vão reunir, que vão levar essa mensagem para as pessoas que estão na ponta. Muitas vezes existe algum tipo de resistência daquelas pessoas que já estão acostumadas a fazer sempre da mesma forma. Então, esse tipo de coisa é muito importante porque você vai quebrando esse tipo de barreira. Colocar algumas metas. Então, olha, eu vou ter meta, eu vou fazer os treinamentos. A Priscila, ela elegeu um mês, chamado Mês dos Dados, como ela falou. Isso é importante, você cria uma agenda onde todos sabem o que vai acontecer, todos sabem como vão participar. E um ponto bastante interessante é que, a partir do momento que a pessoa se sente parte desse negócio, ela passa a ser mais um influenciador. Então, no final das contas, você tem aí um ciclo virtuoso, onde todo mundo está falando de dados, que é justamente isso que a gente prega, né? Você ter
quando a gente fala das empresas data-driven, empresas, cultura de dados nas empresas, na verdade, é assim que tem que funcionar. É assim que funciona quando você começa, né? Você tem o apoio e você vai criando algumas iniciativas ali ao longo do caminho, os treinamentos, as palestras, você pode criar Datathon, como a Priscila falou, e é incrível, a gente vê em exemplos como esse da Unidas e outros, quando você envolve as pessoas, até aquelas pessoas que você não espera muito, porque são pessoas normalmente que estão na ponta e que, teoricamente, elas estão num trabalho mais operacional do que um trabalho analítico, e você se surpreende com a capacidade analítica que essas pessoas têm. Então você fala, pô, o cara está lá na ponta, mas olha a capacidade analítica que essa pessoa tem para poder resolver, trazer novas ideias. Você leva um problema de negócio e fala, como é que a gente resolve isso? Deixa olha para a floresta, né? Abre a caixa preta lá e vamos tentar resolver isso. E é incrível como as pessoas elas engajam. Então, acaba sendo um programa que reflete positivamente por toda a companhia, por toda a empresa, e isso acaba, não tem fim, como você falou, mas existe formas de você medir o quanto os dados agora têm mais relevância na tomada de decisão. Então, existe uma metodologia para isso, a gente pode, juntamente com o material da pesquisa, a Click ela tem uma metodologia para isso, a gente pode também entregar aí para quem estiver assistindo. Existe uma metodologia, e essa metodologia engloba alguns passos, e eu creio que, obviamente, cada empresa é uma empresa, mas isso serve como algum tipo de norte para as empresas poderem dar sequência e implementarem essa cultura de dados. Fantástico, fantástico. Lembrando, pessoal, que vocês podem dar um like, compartilhar, não, desculpem, isso aqui no YouTube, mas vocês podem perguntar aí no Q&A, fazer as perguntas para o César, para a Priscila, que ao final a gente deve responder aí, tá? Uma pergunta agora para a Priscila e para o César, né? Priscila, qual que foi o que você entende do papel da tecnologia nessa cultura de dados, né? Bom, vou começar falando um pouco do mão na massa, porque eu acho que nesse ponto, né, a gente já teve muito, na verdade, o auxílio total da tecnologia, né, nesse ponto, foi transferir para um contexto resumido os desafios do dia a dia das pessoas que trabalham com dados, né? Então, o que a gente fez no mão na massa? A gente selecionou uma base de RH, né, uma base totalmente anonimizada, e deu 2 desafios, que são desafios reais da empresa, né? A empresa tem 2 indicadores que ela teria que cumprir até determinado tempo. Então, a gente entregou uma massa bruta, sem nenhuma regra, e falou, pessoal, olha, com essa massa de dados e com os conhecimentos que vocês adquiriram, né, recentemente, vocês conseguem fazer uma análise se a gente vai conseguir chegar nesse resultado até essa data ou não? E se quais são, né, as perspectivas, avaliando esses dados, que a gente poderia atuar, né? Então, eu estou olhando ali, eu vou me concentrar numa determinada região, vou me concentrar num determinado gênero, né, dependendo ali do resultado. E foram 11 grupos de trabalho, né, foram pessoas que se inscreveram, aí no primeiro momento todas as lideranças foram convidadas, nesse segundo passo elas tinham a opção de participar ou não, porque a gente sabe que as agendas, né, são muito cheias, e aí os 115 líderes que se inscreveram para participar do Mão na Massa, eles foram divididos em grupo, em cada grupo tinha um profissional de BI e um profissional de RH para poder acompanhar, mas a turma era muito mais ali para tirar dúvidas técnicas do que ajudar realmente no processo do resultado. E foi muito bacana, porque a gente viu o quanto que os desafios do dia a dia se concentraram ali naquele grupo de trabalho, ou seja, todo mundo ficou perdido na regra, ninguém sabia qual conceito deveria ser aplicado, ninguém sabia a fonte de dados, então, né, quer dizer, esse dado está certo, esse dado está errado. Eu que já fui ali colar nas perguntas, tem uma pergunta que é legal, depois a gente responde, né, com profundidade, mas para chegar até aqui, o dado sim tem que ter qualidade, né? Não adianta eu ter uma massa de dados que não tem qualidade,
tentar fazer o melhor programa de fluência de dados, colocar a melhor ferramenta, que o resultado que vai sair lá na frente é um resultado ruim. Então, foi muito legal que o pessoal passou por esse processo e, ao final, a gente faria um pitch com uma banca e o melhor grupo, né, ganhou ali um prêmio, né, por ter trazido para a empresa os melhores insights, ter buscado usar a ferramenta na sua totalidade, assim como a gente tinha colocado. E aí também viram, né, a dificuldade que é, muitas vezes, né, você fazer um desenvolvimento mais complexo. Mas o que a gente achou mais bacana é que, assim, a Unidas até então tinha 5.600 colaboradores, mais ou menos. Teve grupo que achou 22 mil colaboradores, teve grupo que achou 11 mil colaboradores. Então, o quanto que, se a gente não tiver, de fato, né, uma regra aplicada, um conceito aplicado para aquele processo, uma regra aplicada naquela métrica, fazer uma análise conforme dimensões que são utilizadas, né, de forma corporativa, a gente pode ter vários números, né, e para todo mundo o seu número é a sua verdade. E aí eu vou para uma reunião de diretoria, né, com aquele número, e o César vai com o mesmo. Mas a gente calculou segundo regras diferentes, a gente vai apresentar resultados diferentes, e aí começa aquele processo, né, de descrédito, ou, não, seu número está certo, o meu está errado, ou o meu está certo, o seu está errado. Então, o quanto que é importante, né, todo mundo entender que o dado tem que passar por esse processo de governança e qualidade, que o dado tem que ter, né, aquela métrica que é corporativa, ela tem que ser usada por todo mundo da mesma maneira, para que a gente não tenha esse tipo, né, de problemas aí acontecendo na vida real. Então, foram vários aprendizados feitos ali naquele momento de prática e que a tecnologia, né, nos suportou aí completamente. E aí, completando, a gente passou por um processo recente com a Nórdtica, né, que foi a implantação do SAP Connector, utilizando o extrator para trazer dados contábeis, e aí também a gente teve um resultado sensacional, né? Os dados que levavam 14 horas para serem carregados, eles passaram a ser carregados em 58 minutos, né? Ou seja, a gente teve 93% de redução nesse tempo, e é claro que implantando uma tecnologia, né? Quer dizer, é uma implantação completamente técnica, né? Feita aí pela Nórdtica em conjunto com a Farol, a gente teve um processo que ajuda na ponta, né? Quer dizer, se o cliente tinha a informação uma vez por dia, agora ele tem a informação de 1 em 1 hora. E aí ele tem muito mais possibilidade de melhorar a decisão, de apoiar, né, num tempo muito mais próximo do real, o que com certeza, né, gera também resultados positivos para a ponta. Então, são 2 exemplos aí pelos quais a gente passou e que foram, resultado fantástico. Só aproveitando aí, dando um alô para o Furtado, que eu sei que ele está participando aqui também, Furtado da Farol, parceiro da Nórdtica, parceiro da Clique, que tem ajudado aí bastante aí no processo também, né? E César, você tem algum ponto aí a acrescentar? Então, veja só, a Priscila ela colocou exatamente alguns ganhos que foram feitos. A gente tem o ganho técnico, né? Obviamente, você coloca extrator, você pode utilizar uma série de ferramentas junto ao ClickSense para melhorar a capacidade de visualização. Hoje em dia, quando a gente fala de ClickSense, a gente não está falando só de um visualizador, mas a gente está falando de uma solução que permite ajudar o cara a tomar uma decisão com base nos dados. Então, a gente, obviamente, quem conhece Clique, já conhece o motor associativo, quem conhece Clique sabe que não fica nenhum dado para trás. Então, toda essa questão que a Priscila mencionou, que foi identificando nesses datatons, das pessoas identificarem números diferentes, olha só isso num contexto de companhia, num contexto corporativo. Porque aí você começa a identificar que às vezes tem 2 áreas falando a respeito do mesmo KPI, mas com 2 visões ou com 2 entendimentos diferentes. Ninguém está errado, mas a gente precisa definir um, para que a companhia possa simplesmente tomar a decisão com base naquele KPI que foi definido. Então, quando a gente fala dessa questão
não só da alfabetização, que também é importante, mas a questão do produto é importante, porque você tem aí ferramentas no Click que permitem você olhar para análise, fazer análise dos dados, sem depender única e exclusivamente da sua análise. Você pode usar o motor da Click, você pode usar... Hoje a gente tem machine learning, hoje a gente tem uma inteligência artificial que fica ali por trás e com base nos dados que são carregados, ele traz visualizações automáticas. Então, tem todo um contexto, e quando a gente vem falando de alfabetização, a gente vem preparando as pessoas para se sentirem mais confortáveis na hora de pilotar a ferramenta. Então, fica muito mais fácil uma pessoa pilotar a ferramenta se ela tiver os conhecimentos básicos, e ela também vai se sentir muito mais confortável na hora de utilizar. Então, eu acho que esses são os principais pontos, porque a partir do momento que você tem isso bem definido, as métricas bem definidas, todo mundo tem o mesmo entendimento sobre uma determinada métrica, todo mundo usa aquilo, e mais, as pessoas podem usar a criatividade delas para criar novas visões, para criar novas formas de entregar aquele resultado. Então, isso acaba meio que contaminando do bem, né, as áreas, e fazendo com que a empresa realmente passe a ser direcionada por dados, que isso é o mais importante hoje em dia. Com certeza. E a tecnologia sendo um acelerador aí, né? Um ponto que complementa pessoas, processos, mas ele pode ser um acelerador, né? Sem dúvida. Sem dúvida. E se você for olhar por essa ótica da tecnologia, muitas vezes as empresas retém, né? A tecnologia fica ali do lado de quem é o usuário só do dado, e na verdade, você pode esticar isso para todo mundo. E o mais legal é que a hora que você estica isso e você entrega essa possibilidade das pessoas começarem a trabalhar com os dados, elas mesmas vão ter um benefício na vida pessoal delas. A hora que elas chegarem e forem assistir um telejornal, que elas abrirem um portal de internet e se depararem com algum gráfico, se depararem com alguma análise, elas vão estar também mais bem preparadas para poder assimilar aquele conteúdo e até questionar aquele conteúdo. Então, a gente fala, né, que a alfabetização de dados ela não é só um benefício para a empresa, é um benefício para a pessoa. A pessoa sendo alfabetizada, ela vai trabalhar melhor na empresa dela, mas ela também vai ser um melhor cidadão, vamos dizer assim, né? Com certeza, com certeza. Estamos chegando aí em 15 minutos aí para o final aí do webinar. Acho que eu vou começar a abrir umas perguntas aqui. Deixa eu só pegar aqui. Primeira pergunta, acho que deve ser para Priscila. Os analistas também participaram do programa? Então, quem perguntou? O William. Então, William, igual eu comentei no começo, é um programa de ciclos, né? Então, num primeiro momento, as lideranças, e aí a programação é justamente a partir daquele treinamento das lideranças, eleger pessoas não líderes que também devem participar do programa para que a gente realmente, né, consiga atuar na empresa como um todo, né? Então, os próximos ciclos são, com certeza, né, de analistas e pessoas indicadas ali que, né, já fazem um trabalho com dados no dia a dia, principalmente, num primeiro momento, mas eu conheço empresas, por exemplo, que fizeram, né, treinaram as lideranças e, num segundo momento, abriram o programa de forma corporativa, e aí cada um, né, tem acesso lá à universidade, baixa o conteúdo, estuda o conteúdo, né, e aquilo se tornou realmente corporativo, disponível para todas as pessoas. Que igual o César comentou, né, eu posso ter um operador lá na ponta, né, que a partir de uma análise ele chega a um insight ali, a uma ideia, um resultado que vai transformar, às vezes, o dia a dia da operação, justamente pelo fato de que foi dada a ele aquela oportunidade, né, de começar a trabalhar ali alguns dados. Então, a gente sabe que grandes decisões, né, com grandes responsabilidades, digamos assim, a gente realmente tem que treinar a turma para que possam tomar ali com o auxílio dos dados. Uma coisa que eu falo, né, é muito que
você não tem que desconsiderar a sua experiência, né? Evidentemente que todo o trabalho que a gente faz ao longo dos anos, ele é super importante para esse processo, mas que os dados também nos ajudam, às vezes, até a ampliar a nossa visão, né? Nos trazem uma coisa que a gente, de fato, né, sozinhos, a gente não chegaria àquela conclusão, ou não pensaria daquela forma, né? Então, é ter essa tranquilidade de olhar para a informação e falar assim, nossa, ele está falando uma coisa diferente do que eu achava que era ou do que eu faria. Mas deixa eu entender aqui por que isso está dessa forma, né? Como que levou a esse resultado. Então, a ideia é realmente treinar todo mundo. Um outro que não é exatamente uma pergunta, mas acho que uma afirmação, uma observação. Acredito que outro fator de sucesso para esse projeto é o que foi feito antes da apresentação do programa ao CEO. Vejo que foi feito um excelente trabalho de governança de dados, que deu segurança e disponibilidade de dados às pessoas conforme cada necessidade. Isso aí, Juliano, foi o que eu comentei, né, que tem que haver, né, se uma empresa não tem nada de BI, Analytics, inteligência artificial hoje, eu quero começar pelo programa de fluência, né, quer dizer, a gente tem que ter todo um processo que tem que acontecer previamente, né, eu tenho que ter, sim, a informação já mapeada, se isso já tiver tudo tratado, transformado dentro de um data lake, melhor ainda, né? Porque aí eu sei que eu tenho uma fonte única, uma fonte confiável, uma fonte tratada, né, de informação. Depois eu vou levar isso, né, para a camada de apresentação, vou utilizar na totalidade. Então, quer dizer, se eu não tiver o dado de qualidade, né, não tem como ter uma boa decisão. Ótimo. O Fernando Toledo está perguntando, Priscila, qual o tamanho e conteúdo do time que pilota esse programa? E qual foi o nível de esforço ou dedicação deles? Hoje, gente, minha área são 40 pessoas. Parte dessas pessoas atuaram no programa de fluência, a gente teve 12 pessoas atuando, né, no programa de fluência em dados. E a dedicação, a dedicação maior é a criação de conteúdos, é a disponibilização de conteúdos, né? Isso aí a gente sabe que dá um trabalho maior. Mas para o time que hoje, né, eu tenho engenheiro de dado, analista BI, desenvolvedor BI, que é principalmente quem atua, né, nessa frente aí do Clique, que foram as pessoas que participaram muito ativamente do programa, a gente colocou aí mais ou menos umas 8 horas, né, dentro desse processo. Então, não é um esforço grande, né, dentro desse contexto. O esforço é mais do negócio, né, gente? Assim, a turma do negócio, de fato, teve que dedicar algumas horas, né, para passar aí por todo o conteúdo. Imagino que a Priscila orquestrando e juntando também todas as pontas dos stakeholders também, né, Priscila? O Juliano está perguntando se é possível dizer como era feita a extração dos dados SAP antes da implantação do extrator do SAP Connector? Era por job, tá, Juliano? Tudo acontecia via job. ABAP, é isso, Priscila? Sim. Ah, tá. Uma outra pergunta. Priscila, o analista de dados, BI, precisa ficar dentro da hierarquia da área de dados ou pode atuar em uma área específica? Entre agosto de 2020 até abril de 2021, era analista de BI júnior dentro do SAP Unidas, e com isso eu encontrava dificuldade em acessar fontes de dados, pois não fazia parte do time de dados, MIS. Então, Kaique, existem vários arranjos, né? O César deve conhecer muito, muito mais do que eu, quando a gente fala de times de dados dentro das organizações, né? E aí vai variar de acordo com o que a empresa entende, né, que é a melhor composição para ter o melhor resultado. Quando a gente fala de analistas, né, ou desenvolvedores no negócio ou na ponta, o que eu tenho de referência é que eu tenho que ter um dado realmente extremamente governado, né? Então, se eu falo de uma determinada métrica, vamos supor, taxa de ocupação,
eu tenho certeza que ela foi extraída da fonte de dados, trabalhada dentro do BI e disponibilizada para a ponta, e que todo mundo utiliza a mesma regra, igual a gente falou aqui. E aí sim eu consigo ter tranquilidade para que as pessoas da ponta, né, utilizem os dados, organizem os dados, apresentem os dados, porque a gente sabe que pelo menos as métricas corporativas estão garantidas dentro desse contexto. É claro que as áreas têm que ter autonomia para trabalhar dados, né, gente? Você faz simulação, você faz teste de hipótese ali de alguma coisa, e isso tem que estar, né, tem que ter disponível um self-service ali, porque as áreas precisam, de fato, de autonomia. Mas quando a gente vai voltar toda essa análise e transformar aquilo ali num estudo que é corporativo, que vai ser, né, apresentado ali num contexto de métricas que são conhecidas por todos e acompanhadas por todos, aí a governança tem que entrar muito mais forte, né, para que isso possa acontecer. Então, esse é o nosso trabalho hoje, né? É tentar colocar uma estrutura, uma arquitetura, aonde seja possível, de fato, que as pessoas trabalhem o dado na ponta de uma maneira governada, para que a gente não tenha os problemas que a gente sabe que a descentralização causa, né, quando não existe governança. Eu queria acrescentar aí no que você falou, Priscila, porque tá correto. Eu diria o seguinte, isso tudo é um processo. Eu acho que a gente está num momento em que a gente vai chegar, a maioria das empresas vai chegar num momento em que vai ter lá o buffet de dados para as áreas usuárias. Então, nesse caso, primeiro a gente tem que... Existe a cozinha onde estão os dados, as fontes dos dados estão na cozinha, mas nada impede de você deixar um buffet ali pronto, com os dados, e as áreas usuárias consumirem desse buffet, não direto lá da fonte de dado na cozinha. Então, esse todo é um processo que você vai criando com as métricas, os KPIs que a gente falou. Isso tudo tem que estar muito bem governado, quem pode acessar o quê, de que forma, qual o nível de granularidade que você vai acessar aquela informação, quem é do estado A pode acessar dados daquele estado, do B pode do B, mas o geral, o gerente geral pode acessar de qualquer estado. Então, tem uma série de métricas que são importantes elas serem definidas, e a partir do momento que você vai criando esse catálogo, vai criando esse buffet, aí sim as áreas usuárias passam a poder utilizar de uma forma, primeiro, mais garantida, sabe que aquele dado está correto, e aí tem que ter o conhecimento para poder acessar aquele dado e poder chegar nos insights e fazer as análises, enfim. Esse é o mundo ideal, é isso que a gente busca com quando a gente fala de uma estratégia, né, de influência de dados e de alfabetização, a gente busca isso, que a ponta possa consumir esses dados de uma maneira bastante efetiva e que esses dados estejam atualizados a todo tempo. Muito bom, muito bom. Uma outra pergunta aqui para a Priscila, quais serão os próximos passos desse programa na empresa? Então, Elcio, justamente, primeiro, né, promover ciclos de reciclagem, né, para que as pessoas... a gente fala que, a partir do momento em que eu tenho uma pergunta respondida, desculpa, eu já faço uma nova na sequência, né? A gente tem essa característica assim, beleza, respondeu o que eu queria, mas e se agora eu fizer a abertura desse dado por região? O que vai me trazer? Agora vamos por loja, agora vamos por vendedor, e aquilo vai evoluindo, né? E a gente sabe que a gente ainda tem muito trabalho pela frente, eu acho que na grande maioria das empresas, nesse entendimento e nessa evolução analítica. Então, os ciclos de reciclagem com as lideranças têm que acontecer, e também, né, igual eu comentei, trazer, né, os outros perfis não líderes, para que também as pessoas possam, né, ter o mesmo conteúdo ali, possam passar pelo mesmo processo de treinamento, né, para que todo mundo, de fato, se torne aí fluente em dados. Muito bom, muito bom. Estamos chegando aí ao nosso final aí do webinar. Lembrando aqui que a gravação vai estar ao final do webinar, a gente vai disponibilizar aí na nossa página no YouTube da Nórdica. E se vocês quiserem entrar em contato conosco também, vocês podem entrar em contato no e-mail
contato@nordica.net.br. Então, repetindo, contato@nordica.net.br. Podem entrar no nosso site, nordica.net.br. Lembrando também que a pesquisa, aquela que o César comentou lá no início da nossa conversa, dos novos números, etc., a gente vai enviar por e-mail para vocês, tá? E eu queria pedir aqui para a Priscila, para o César, se vocês querem dar uma última palavra aí para os participantes. Bom, gente, é acreditar nos dados, né? Acreditar que eles podem, de fato, trazer alguma coisa nova ou alguma coisa diferente aí para o dia a dia. Às vezes é um processo que leva tempo, né? Um processo que é né? Assim, até extrair, transformar, limpar, organizar. A gente descobre muita coisa no meio do caminho, mas vale a pena, né? Os resultados são muito bons. Bom, do meu lado, primeiro agradecer a oportunidade de a gente falar um pouquinho desse tema, que é um tema que eu gosto já de antemão, mas é um tema que é bastante importante, poder dividir o espaço aqui com a Priscila, que vem fazendo um trabalho fantástico nessa questão de alfabetização e influência de dados. Então, os resultados podem ter certeza que vão ser colhidos aí brevemente. Agradecer a Nórdica e o Elcio pelo espaço. A gente também aqui como Clique, nós somos parceiros da Nórdica, a gente fica à disposição para qualquer dúvida, qualquer comentário, enfim. E caso alguém queira discutir mais a respeito, a gente está sempre à disposição para esclarecer, para passar mais detalhes, enfim, a gente está à disposição e, mais uma vez, aí agradecer o espaço aí, a parceria. Imagina, nós que agradecemos, nós da Nórdica, é um prazer e uma honra aí ter o César e a Priscila, dois personagens super importantes no Brasil, e dois defensores aí desse tema super importante e com a bandeira sempre hasteada aí, sempre trazendo a mensagem para o mercado, para as empresas. Então, obrigado aí, Priscila, obrigado, César. Legal. Muito obrigada, viu, pela oportunidade. Muito bom estar com vocês aqui também. E obrigado a todos os participantes. Lembrando aí que a gente deve enviar a pesquisa do César por e-mail. Caso vocês queiram entrar em contato conosco, fiquem à vontade. Obrigado, pessoal. Obrigada, turma. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.